Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e a correria é grande para zerar a fila de espera do Auxílio Brasil. Os pagamentos devem ser confirmados na próxima segunda-feira com a promulgação entre os dois presidentes da Câmara e do Senado. Por trás de tudo isso existe uma coisa chamada reeleição do presidente Jair Messias Bolsonaro. O governo tem a máquina na mão e vai usar todas as ferramentas. O que está em vista agora é justamente uma nova fila que pode aparecer. Você sabe que temos uma fila com aproximadamente 1,5 milhão que estão agora no Bolsa Família, que vão entrar nos pagamentos que irão começar a partir do dia 10 de dezembro para receber R$400. Porém, outras filas virão. E aí existe um tal de renda básica, segundo o próprio STF, o Supremo, que é para existir essa renda básica para que não haja fila de espera. Todos os brasileiros que se enquadrarem nessa nova regra já devem entrar no novo programa. Mas aí vai ter que ter orçamento, vai ter que ter dinheiro. A procura nos CRAs para fazer o CAD único está triplicando o número dessa fila. De 1,2, 1,5, pode chegar aí a 4, talvez 4,5 milhões de beneficiários. Ou seja, você conhece alguém que nunca tinha recebido nenhum programa social e agora foi no CRAS fazer o CAD único? Conhece? Conhece alguma história desse tipo? É o que está acontecendo. As pessoas que estão desempregadas, as pessoas que ficaram sem auxílio emergencial, as pessoas que, nesse momento, devido à pandemia que ainda não acabou, e uma nova onda chamada variante, aliás, Omicron, né? A variante chamada Omicron, está ameaçando a pandemia de novo, em várias partes do mundo. E muita coisa vai ser definida sobre isso. Esse vídeo que está apenas começando, o programa pode zerar a fila, essa é a previsão. Perdão, o governo quer zerar a fila agora de 1,5 milhão que está na fila de espera do Bolsa Família, mas tem outra fila que já está sendo levantada, aumentada, aparecendo. É que o orçamento de 88 bilhões de reais atualmente previsto não seria suficiente para zerar a fila, e aí seria preciso um valor maior de 88 para ser suficiente, pelo menos com os cálculos técnicos do governo, 103 bilhões de reais. Esse é o valor, ou então o orçamento suficiente. Preste atenção o que isso significa. Isso pode fazer atrasos nos novos beneficiários. E aí o governo pode ter um problema, uma nova dor de cabeça pode pintar. Muita gente que pergunta, Alex, os R$400 de fato vai ser fixo, permanente ou provisório? Deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Esses debates, essas mudanças de textos, foi para fazer com que o auxílio se torne permanente, se torne R$400. Se fosse para ter apenas o reajuste de 17,84%, ia ficar como foi no mês passado, mês de novembro, onde você viu tanto de reclamações, que não foi suficiente. Inflação subiu, combustíveis também subiram, gasolina, gás de cozinha, tudo subiu, produtos de cesta básica. A única coisa que não subiu foi o benefício, os valores do seu salário, por exemplo. Então, toda essa demora que aconteceu no Congresso foi para tentar dar um valor justo, pelo menos justo. Sabemos que 400 é pouco, mas é bem melhor do que R$48, como muita gente recebeu em novembro. É muito melhor do que R$105, do que muita gente recebeu esse valor no mês passado. É muito maior do que R$250, enfim, 400 é pouco, mas é bem melhor do que antes. É ou não é? Comenta aqui. Tem muita gente que não, parece que, infelizmente, gosta de dar notícias ruins. Eu sempre faço questão de repetir isso. O nosso canal aqui é para trazer mensagem, notícia boa. Eu procuro ser mensageiros de boas notícias. Nada de trazer notícias ruins. Já basta aí que a gente vem acompanhando, tá? Aí alguns perguntam, Alex, eu ouvi um comentário de que os 400 não vai ser fixo, não vai ser permanente. Como assim? O pessoal está onde? Está em Londres? Está nos Estados Unidos? Está na África? Não está acompanhando as notícias? Não está vendo a luta que foi aprovar, por exemplo, no Senado, essa briga de R$400 para se tornar permanente? Foi a principal mudança
que todos os parlamentares bateram na tecla, foi unânime os R$400, pedindo R$400. A gente volta para a PEC ser aprovada, e foi aprovada no Senado, para ser R$400 no mínimo. Então, se você ouvir alguém falando sobre isso, não é R$400 não, vai ser provisório, então, meu amigo, se desligue dessa pessoa. Se a pessoa não quer ser informada ou está informando errado, se desligue, saia, não participe. Já basta mensageiros ruins e, o pior de tudo, mensageiros que dão notícias erradas, tá? R$400 foi uma luta do povo brasileiro através de vários parlamentares. Um dos guerreiros que mais procuraram ouvir foi o Fernando Bezerra, líder do governo no Senado, ouviu vários pedidos para que houvesse a mudança nos textos e conseguiu a aprovação. Foram 3 batalhas, uma na CCJ, na comissão, e mais 2 apertadíssimas. No primeiro e no segundo turno, pelo menos esperava que ia ser apertada, mas foi até com uma pouca folga, né? Foi até folgada, porque depois que saiu o resultado, teve votos sobrando aí. Então, a questão agora, segunda-feira, vai ter uma conversa entre os 2 parlamentares, né, os 2 presidentes, as 2 casas, com as 2 equipes técnicas, para fazer o fatiamento e promulgar para que os pagamentos comecem agora a partir do dia 10, sexta-feira. Próxima sexta-feira, se Deus quiser, vai dar tudo certo, já vai começar os pagamentos com R$400, com os 14,7 milhões de brasileiros que devem receber aquela diferença do que faltou em novembro para os 400 e também novos beneficiários, pelo menos esses que estão nessa fila, e mais 1 milhão, 1 milhão e meio, ou seja, 14,7 mais 2 milhões e meio, cerca de 17 milhões de pessoas. Só que, durante o próximo ano, 2022, serão mais pessoas, mais famílias beneficiadas. Então, vão entrando sim mais famílias. O número específico que o governo quer atender é em torno de 20 milhões, talvez 21 milhões de famílias. Tá? Junto com os pagamentos do dia 10, deve ser liberado o gás. Eita, gás! O gás dos brasileiros, Vale Gás, gás dos brasileiros, vai começar com mais de 5 milhões de famílias. 5 milhões de famílias começarão a receber. Essa é a previsão segundo o ministro João Roma Neto, tá? A pedido do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, que está tentando aí a sua reeleição. Esses 2 aqui, o presidente Bolsonaro, junto com Arthur Lira disse que já vai promulgar, segunda-feira vai confirmar com o Senado para promulgar, ou seja, para publicar a lei dos 400, e os debates para haver votação, o governo precisa de 308 votos na Câmara. Sobre isso, é um debate à parte, por isso que eles querem fatiar para não comprometer os pagamentos dos R$400, tá? Então, tem que deixar aí a coisa bem clara. Segunda-feira é para promulgar a lei. Promulgar a lei, a gente vai aguardar isso segunda-feira, essa definição, tá? Bem, a brecha aberta pela mudança de última hora no texto da medida provisória, que criou o Auxílio Brasil para condicionar o pagamento do benefício ao orçamento, coloca em xeque a promessa do governo de tentar zerar a fila de espera. Outra opção seria ampliar ainda mais o orçamento do programa, que pulou de 34 bilhões, quando era Bolsa Família, para os atuais 88 bilhões de reais. A situação é grave. Com a atualização das linhas de pobreza, ao contrário do que alardeia o governo, a tendência é de que o programa já comece, pelo menos, zera a fila de espera agora em novembro, ou melhor, agora em dezembro, zera a fila, mas quando começar o ano, teremos uma nova fila, porque a procura está grande nos CRAs e muita gente que está desempregada, muita gente que se enquadra, pessoas que se enquadram nas categorias de pobreza e extrema pobreza, estão agendadas, estão com entrevistas agendadas no CRAs para receber o seu CAD único. Recebendo o CAD único, vai ser carimbada a chance de entrar no Auxílio Brasil, e aí essas pessoas irão entrar na fila. O governo, através do Supremo, quer o renda básica. O que é isso? É para que não haja fila de espera. Mas o governo diz, espera aí, para que não tenha fila de espera tem que ter orçamento, tem que ter dinheiro. A pessoa se enquadrou, automaticamente já entra no próximo pagamento do mês. E aí pode ser uma dor de cabeça para esses novos beneficiários para o próximo ano, a partir de janeiro. Aí é que está o problema. Pois é, o problema é que não há certeza sobre o tamanho dessa fila. Se realmente vai
como a procura está muito grande no CRAS ou nos CRAS em todo o Brasil. O governo não repassou essas informações, por exemplo, ao relator da medida provisória do auxílio na Câmara, o deputado Marcelo Aro, de Minas Gerais. A indefinição levou os deputados Felipe Rigoni, do Espírito Santo, Tabata Amaral, de São Paulo, e também do senador Alessandro Vieira, de Sergipe, a apresentarem um requerimento cobrando explicações do ministro da Cidadania, João Roma. Falei sobre isso em vídeos anteriores, muita gente perguntando: Alex, eu estou com o meu agendamento pronto para dezembro, final desse mês. Outros me disseram que irão ser entrevistados porque receberam uma ficha para janeiro. E eu me encaixo no Auxílio Brasil sobre essa renda per capita. Pois é, muita gente está nessa situação. E vai ser só entrevistada ainda nesse mês de dezembro e outra só em janeiro. Você conhece alguém que foi no CRAS fazer o Cade Único e, como a procura é muito grande, estão recebendo umas fichinhas, agendando para dezembro, para janeiro? Pois é, ninguém sabe quantas pessoas estarão nessa fila, porque essas entrevistas vão dar ou não a possibilidade dessas pessoas se enquadrarem para ter o Cade Único, o cadastro único. Tendo o Cade Único, se enquadrando nas categorias pobreza e extrema pobreza, essas pessoas estarão formando uma nova fila de espera. Mas o governo, para poder zerar essa nova fila que está aparecendo, vai ter que ter dinheiro, orçamento. E aí é um problema. O governo afirma que iria subir dos atuais 14,7 milhões de beneficiários para chegar a 17 milhões de beneficiários, o que atenderia com folga os 1,2 milhão de pessoas que estavam na fila do Bolsa em abril, mesmo mês em que o Auxílio Brasil voltou a ser pago nesse ano. Entretanto, o governo já trabalha com o Auxílio Brasil atendendo 17, talvez 18 milhões de famílias, um reconhecimento de que a fila era maior do que o previsto anteriormente. Pois é. Porém, há dois grandes problemas. O número pode ser ainda maior, segundo dados do próprio governo disponíveis em painel do Ministério da Cidadania. Em outubro, há 2 meses atrás agora, em outubro desse ano, havia 31 milhões de famílias inscritas no Cade Único, que é a porta de entrada para os benefícios sociais. E tem muita gente que ainda vai entrar nessa fila, porque ainda tem agenda para ser entrevistado, ou seja, muita gente que está aguardando a agenda para ser entrevistado e, consequentemente, conseguir o seu cadastro único. O número de famílias classificadas como pobres ou extremamente pobres somava 18 milhões e considerava as linhas de pobreza do programa Bolsa Família, que eram de R$ 89,00 per capita para a extrema pobreza e de R$ 178,00 para a pobreza. Acontece que na aprovação da medida provisória, a linha de pobreza foi corrigida para 210 e a de extrema pobreza, que era 89, subiu para R$ 105,00. Essa mudança agora tende a elevar o número de mais pessoas com direito ao benefício do Auxílio Brasil, fazendo com que o programa já comece no próximo ano com uma nova fila, ao contrário do que argumenta o governo e determinou o Supremo Tribunal Federal ao decidir que o pagamento da renda básica deve ser feito a todos os brasileiros que estejam enquadrados nas linhas de pobreza. Ou seja, tem que ter dinheiro, tem que ter orçamento. O governo deve zerar essa primeira fila agora de 1,5 milhão, só que quando zerar, pagar em dezembro, aí vem mais pessoas, um batalhão de pessoas vem aí no Cade Único, depois das entrevistas nos CRAs. Estimativas indicam, ou pelo menos indicavam, que o total de pessoas qualificadas a receber o Auxílio Brasil com as novas linhas de pobreza e extrema pobreza pode chegar a 21 milhões, ou talvez até um pouco mais disso. Isso é muito acima da previsão do governo, que informou que gostaria de atender 17 milhões de pessoas. E ainda há risco do número ser pior com a degradação econômica do Brasil. Ou seja, 2 dígitos de inflação, isso faz tudo aumentar de forma mais rápida. É uma possível chance do retorno da inflação. E o ministro João Roma, aliás, o ministro Paulo Guedes, já falou que a economia vai ficar nessa situação de 2 dígitos pelo menos até abril do próximo ano. Ou seja, não tem nem como baixar. Até abril. Com quase 18 milhões de pessoas, o Auxílio Brasil custaria 88 bilhões de reais, um custo extra de 54 bilhões de reais em relação ao que é gasto com Bolsa Família hoje, pelo menos até novembro. As contas internas do governo são de que um benefício para 21,6 milhões de pessoas, o que faria o custo subir para 103 bilhões de reais. O governo ainda tem expectativa que no próximo ano aumente mês a mês mais beneficiários e possa chegar
a 20, talvez 21 milhões de pessoas mais, vai precisar de orçamento, de fontes ou novas fontes. Bem, sem fila e com informações, o deputado Felipe Rigoni, do Espírito Santo, considera ser fundamental o mecanismo que impeça a formação de fila no Auxílio Brasil. Ele disse o seguinte: é essencial não ter fila. O fato de não ter fila garante que qualquer pessoa que entre em estado de vulnerabilidade receba o Auxílio Brasil, que dá pelo menos um colchão mínimo para a pessoa. Os parlamentares protocolaram o requerimento de informações e cobram que o Ministério da Cidadania informe a quantidade de pessoas que recebiam o auxílio emergencial e não receberam ou não vão receber o Auxílio Brasil, e quais as políticas sociais que o governo irá adotar para poder assistir essas pessoas. Entra aí o caso dos 25 milhões de brasileiros que não estão no Auxílio Brasil e ficaram de fora, né? O auxílio emergencial acabou em novembro, muita gente não recebeu, e agora muita gente nem chance de entrar no Auxílio Brasil vai ter. Por isso que há uma grande pressão que depois que começa a pagar os 400 agora, a partir do dia 10, 400 Auxílio Brasil, vários parlamentares de oposição em situação começam a pressionar o presidente para que haja uma prorrogação de pelo menos um mês, agora para dezembro, para esses 25 milhões de brasileiros, para pelo menos dar um final de ano digno para essas pessoas. Bem, tem muita gente que deixa de receber o auxílio emergencial e não voltará a receber o Auxílio Brasil. É um movimento natural pelo recuo da política pública, mas a gente precisa saber quantas são essas pessoas e o que pode estar sendo feito para não deixá-las em estado de vulnerabilidade. Pois é, o parlamentar disse isso, e aí são mais cobranças. Quem falou isso foi o deputado Felipe Rigoni, do Espírito Santo. Resultado, pessoal, muita gente que será entrevistada no CRAS, está aí com suas agendas, né, para entrar no Cadastro Único, vai alargar essas filas no próximo ano. O governo vem falando que vai zerar a fila nesse ano, desse pessoal que está atualmente 1,5 milhão. O próprio consórcio Nordeste disse que o número é bem maior, não é 1,5 milhão, é 2,2 milhões. Mas o Ministério da Cidadania tem os números oficiais, dizem que é 1,5 e vai ser zerada assim essa fila. A grande questão é, o governo segunda-feira vai definir isso, vai promulgar e publicar a lei, ou seja, confirmar o início para que o ministro João Roma autorize, comece a rodar a folha dos R$400 e atualize todo o sistema para que os pagamentos comecem. E é isso que todo mundo quer, receber os R$400. Estamos na torcida para todo mundo começar a receber esse valor a partir do dia 10, tá? O gás dos brasileiros, como todos já sabem, devem sair também a partir do dia 10, pelo menos essa é a previsão que o ministro João Roma Neto vem falando, que quer já liberar para 5 milhões de pessoas e durante o próximo ano irá aumentar mês a mês mais beneficiários. Serão 30 parcelas no valor médio do gás. Hoje o gás está em torno de R$102, R$103, então 50% é a metade, 51, talvez R$52, tá? Serão 30 parcelas durante 5 anos e as categorias que terão direito, pessoal do Auxílio Brasil, do Cadastro Único, mulheres vítimas de violência doméstica, também as pessoas do BPC, né, o benefício de prestação continuada, enfim. 5 milhões irão ser contempladas com esse gasto dos brasileiros e aos poucos vai chegar. A previsão é que atenda cerca de 19 milhões de brasileiros, pelo menos até setembro de 2023, tá? Então vamos ficar acompanhando isso. Um bom domingo para você, estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, tá bom? Excelente semana a todos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.